Olá, sejam todos bem-vindos nesse programa de libertação. Mais uma vez vamos estar juntos nessa próxima hora. Seja muito bem-vindo, chama aí o seu pessoal, chama aí seu amigo, liga para alguém que está precisando de socorro de Deus, evangelize através desse programa e tenho certeza que você vai ser muito feliz. No programa de hoje nós vamos trazer aqui revelações de Deus para a sua vida. Tenho certeza absoluta que se você abrir o seu coração e receber essa palavra vai fazer muita força no teu coração. No nosso programa também, nós vamos orar por pessoas que estejam lutando contra as circunstâncias, adversidades. Você depois pode, através desses telefones que aparecem aí no rodapé da tua tela, você pode colocar o seu pedido de oração, você pode entrar em contato com o pessoal da nossa equipe, você pode tirar dúvidas, né? Você pode ouvir coisas que podem ser novidades e falar, mas eu nunca ouvi isso. Liga, tira a sua dúvida, né? Se a pessoa não souber na hora, você deixa o seu contato e com certeza ela vai ter o maior prazer em falar consigo. Também durante o programa de hoje, nós vamos falar de coisas que estão ligadas por essa palavra que é a Bíblia, né? Nós sempre vamos estar falando sobre o que Jesus falou através da sua palavra. Então, é um programa bem gostoso, bem divertido, eu entendo que você vai se divertir também. Nós vamos contar histórias da Bíblia, nós vamos falar histórias, então você é muito bem-vindo. E agora, nós vamos, como sempre fazemos, vamos louvar a Deus antes de falar da palavra. Aí na sua casa você pode louvar a Deus, fique de pé como você quiser, com a sua família. Vamos entoar louvores a Deus e assim o nosso coração vai se abrindo, o pó do mundo vai saindo da nossa vida e o seu coração vai ficar aberto para poder receber a palavra que Deus tem para a tua vida hoje. Então vamos louvar esse Deus. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. E olha para Jesus, olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. E olha para Jesus com fé. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. E olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. E olha para Jesus com fé. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. E olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. E não atentando nós nas coisas que se veem, não atentando nós nas coisas que se veem, pois as coisas que se veem estão sujeitas a mudar. Olha para a palavra de Deus. Olha para a palavra de Deus. Nela podes confiar. É eterna e ela é viva. Ela é viva. Ela jamais passará. Ela jamais passará. Ela jamais passará. Ela jamais passará. Oh, e olha para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas. E tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas.
Você que está aí em casa, eu convido você a cantar Eu Já Venci. Com as palmas. Eu já venci, em nome de Jesus que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Agora eu conheço o Filho de Deus, e o Filho já me libertou. Ele está comigo, Ele vive em mim. Com seu sangue Ele me comprou. Deus é fiel, Ele é justo, Ele é bom. É um Deus de paz e de amor, libertador da raiz de Davi, leão de Judá. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Eu já venci, em nome de Jesus que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua. Eu já venci, em nome de Jesus que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua. E eu já venci. Então, estamos aqui de volta e hoje nós vamos falar de um tema muito bacana que é sobre esse livro aqui, Apocalipse, Esteja Preparado. Exatamente isso que é o livro de Apocalipse. Apocalipse não é para falar de coisas espantosas, mas o livro de Apocalipse, a palavra de Jesus para os nossos dias de hoje é que nós temos que estar preparados para uma coisa muito importante que Jesus falou e deixou bem claro, que esse mundo ia terminar. Então, eu tenho alguns pontos aqui, eu vou tentar ir bem devagarzinho, porque essa palavra é tão importante para você que já vai numa igreja, como é tão importante para você que aí talvez ainda não vá numa igreja. Esses pontos todos que eu vou falar hoje aqui tem libertação para a sua vida em algumas atitudes e tudo mais. Então, o primeiro tópico da nossa conversa hoje é sobre o estado atual das igrejas. Exatamente. Então, nesse capítulo de hoje, nós vamos falar de uma coisa muito importante. Quando Deus olha aqui para nós, Ele não olha para as igrejas e tem essa separação católica, evangélico, protestante, batista. Não, para Deus só existem dois tipos de igreja. A igreja falsa e a igreja verdadeira. Vou repetir. Deus, quando olha para a sua igreja, Ele não vê as divisões que nós fizemos. Para Ele só existem duas igrejas. Ou é a igreja verdadeira, ou é a igreja falsa. E Jesus falou isso muito bem claro em Mateus 7,15. Como é que eu posso saber se uma igreja é verdadeira, se uma igreja é falsa? Então vamos ver o que Jesus falou. Está escrito aqui na Bíblia, mas também está escrito aqui. Mateus 7,15 a 20 diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Uau! Uma pessoa que vem com aquela aparência de bem, mas no coração é um devorador. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo nos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar maus frutos, bons frutos. Portanto, pelos frutos vos conhecereis. Pelo fruto é que nós reparamos e conhecemos se estamos numa igreja falsa ou se estamos numa igreja verdadeira. O que é um falso profeta? Falso profeta é aquela pessoa que vem e fala exatamente aquilo que Deus pediu para não falar. Faz exatamente aquilo que Deus pediu para não fazer. Então, esse é um falso profeta. E Jesus explicou isso em 1 Timóteo 4, de 1 a 2. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, que é o nosso tempo que vivemos hoje, apostatarão alguns da fé,
dando ouvido a espíritos enganadores, e a doutrina de demônios. Uau! Pela hipocrisia desses homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Cauterizar a consciência significa que eu já não me deixo mais levar por isso. Eu vou fazer aquilo que eu acho e que eu quero. Em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, também diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos. Uau! Nem preciso falar, não é? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, e pais e mães ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, sem amor para com o bom, traidores, obstinados, uau, orgulhosos, sem amigos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, mais amigos dos deleites, a esbórnia, do que o amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E a Bíblia diz assim, ó, dessas pessoas foge, dessas pessoas afasta-te, não tenha comunhão com essas pessoas. Uau! Então, por se multiplicar a iniquidade, né? O amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará. Eu não vou na igreja, isso aqui não é para mim, não é para hoje. Tem tanta iniquidade no mundo, tem tanto sofrimento que algumas pessoas você fala de igreja e eles não sabem. Mas sabe, o problema não está lá fora, às vezes o problema está na igreja. A pergunta é: que evangelho nós estamos pregando? A maioria das igrejas pregam um evangelho cor-de-rosa, não só o pastor, mas também as pessoas. O povo gosta do evangelho cor-de-rosa, do Jesus que salva, do Jesus que cura. O mundo também conhece o evangelho cor-de-rosa, o Jesus da manjedoura, o Jesus do Natal, e é nesse nível que as pessoas pararam. Mas Jesus não é só o Jesus do amor, ele é amor. Jesus também não é só o Jesus que cura, ele também cura. Jesus também não é só o Jesus da prosperidade, ele também prospera. Mas Jesus também é o Jesus que manda avisos para a sua igreja. E aqui está o grande problema de muitas igrejas. Elas não estão a dar os avisos que Jesus pediu para que nós dessemos. Uau! Então, a primeira coisa que nós temos que entender são os 2 mandamentos de Jesus. Um homem um dia perguntou para Jesus: Jesus, qual é o mais importante? Qual é o mandamento mais importante? E Jesus respondeu, Mateus 22, 37 e 39. Antes de ler, eu aconselho você sempre ter a Bíblia próximo de você, ou então no seu celular, com certeza você baixou o aplicativo da Bíblia, porque eu vou falar exatamente o que está aqui na Bíblia. Essa palavra não é minha, esse livro que o apóstolo escreveu também não é dele, ele escreveu em cima das palavras que Jesus falou com ele. Então é importante você ter uma Bíblia, porque eu posso checar, posso verificar, se tiver dúvida eu entro em contato com os telefones ou com o site que tem ali embaixo, sempre você vai ser atendido, ok? Então, Jesus disse então, amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Vírgula. Esse é o primeiro grande mandamento. Se tivesse terminado aí, acredito que todo mundo estava feliz, mas tem o segundo. E o segundo semelhante a esse é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, esses são os 2 mandamentos mais importantes que pode existir aqui na Bíblia. Primeiro é você pôr o teu coração em Deus. A primeira coisa na tua vida tem que ser Deus. Na hierarquia da tua vida tem que ser Deus. Na tua casa, quem manda em primeiro lugar é Deus. No seu trabalho, tem que ser Deus em primeiro lugar. Então, muito bem. Mas aí tem o segundo. E o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Ué, quem é o meu próximo? Bom, na tua casa é a tua família, a tua esposa, teu filho. Lá no seu trabalho é o seu chefe. Sim, o seu chefe é aquele cara chato. Eu não conheço ninguém mais chato que chefe. Mas é o teu próximo, você tem que amar essa pessoa, tem que orar por ela. As pessoas que estão do seu lado, seu vizinho é o teu próximo, vizinho de cima, vizinho de baixo, vizinho do lado. Aquele vizinho que varre lixo na tua porta. Aquele cara que anda com você, esse é o seu próximo. E aqui está a grande falha das igrejas atuais.
As igrejas estão preocupadas mais com elas mesmas e não estão preocupadas em amar o próximo. Algumas igrejas já viraram clubes. Por quê? Queremos para mim, para mim, para mim, para mim. Até oramos assim, ó Deus, obrigado pelo dia de hoje. Oh, deu tudo certo na minha vida. Olha, o Senhor me abençoou. Mas ninguém ora assim para Deus. Deus, obrigado, porque o Senhor socorreu o próximo, o Senhor socorreu aquela pessoa. Obrigado, Senhor, porque as minhas orações a respeito daquela pessoa foram ouvidas. Então, só nesse pequeno exemplo, nós já percebemos quão mal nós estamos. Por quê? Porque o segundo mandamento mais importante para Deus é nós amarmos e socorrermos o próximo. Uau! E aí, então, algumas pessoas se ofendem, porque Jesus falou assim, ó, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não te profetizamos nós em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não fizemos muitas maravilhas? E Jesus fala assim, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Essas pessoas se ofenderam, mas Deus, eu ia na igreja, Deus, eu fui dizimista, Deus, eu evangelizei, mas essa pessoa nunca se preocupou com o próximo, estava na igreja só por si mesmo, nunca lembrou, nem sabe qual é o nome do irmão que está do lado. Por quê? Porque a pessoa vai no domingo para resolver os seus problemas e nunca pensou em levar uma pessoa que estava em dificuldade para poder Deus a socorrê-la. Então, caímos nesse negócio de iniquidade. E aqui é um ponto muito importante. O que é iniquidade? É fazer ou tolerar aquilo que Deus não tolera. Ou iniquidade também é não fazer aquilo que Deus manda fazer. E aqui está o grande problema das igrejas hoje. Elas não dão os avisos de Deus. Quais são os avisos de Deus? Você quer ver um aviso de Deus? Sabe que é uma iniquidade tremenda, tremenda? Andar com os inimigos de Deus. Isso é uma iniquidade que Deus não tolera. Mateus 10, 34 e 36. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua nora, contra a sua mãe, a nora contra a sogra. E assim os inimigos dos homens serão os seus familiares. Uau! Bispo, não está dizendo que Jesus está entrando na família para acabar com a família? Não. Eu estou dizendo que quem andar com Deus, quem quer andar com Deus e quem não quer andar. Na família nós vamos encontrar quem quer andar com Deus e quem não quer andar com Deus. Depois eu quero explicar uma coisa para você. Quando nós falamos de família, nós pensamos assim, Deus abençoa a minha família. E Deus quer abençoar a sua família. Mas qual família? Existem duas famílias para Deus. A primeira família é aquela onde você nasceu. Você não escolheu o pai, você não escolheu a mãe, nem a sua família. Então, essa é uma família. Mas Deus não fala dessa família. Deus fala da família dele. Então, quando eu aceitei Jesus, eu entrei na família de Deus. Quem é a família de Deus? É aqueles que fazem a vontade de Deus. Quem é a família de Deus? É aqueles que têm Jesus, Deus no coração. Põem força para andar com Deus, amam a Deus, querem estar com Ele. Vírgula, são aqueles que amam o próximo, evangelizam, querem ver a igreja crescer, trazem convidados. Então, quando Deus fala que abençoa a família, Ele abençoa a família dele. Vamos ver isso aqui na igreja? Mateus 12, 48, 50. E ele, Jesus, porém, respondendo, disse, aqui lhe falaram, alguém bateu lá na igreja e falou, Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora, querendo falar com você. A mãe de Jesus queria que ele parasse a reunião para ir falar com ela, porque afinal ela é a mãe de Jesus, ela era muito importante. E Jesus, respondendo, disse ao que lhe falaram, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Ou seja, quem é a família real de Jesus? Quem é realmente a família de Deus? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, aqueles que estavam na igreja, disse assim, eis aqui a mãe, minha mãe e os meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e a minha mãe. Uau! Então aqui já temos que responder a grande pergunta. Quem é a minha verdadeira família? Então,
Aqui está o grande engano das igrejas. As igrejas estão preocupadas, as pessoas estão preocupadas com si mesmo. E Jesus falou que a família de Jesus é aquele que faz a vontade dele, é aquele que anda com Jesus e ama o seu próximo. Ama o seu próximo. Então é isso que nós temos que fazer. Como é que eu posso amar o meu próximo? Intercedendo por ele, orando pela sua vida, andando na igreja, nos esforçamos para fazer com que a pessoa vá na igreja, entregamos livros, evangelizamos, fazemos tudo o que a gente não faz nem para nós deveríamos fazer para o nosso próximo. Então, agora nós vamos louvar mais um pouquinho a Deus e daqui a pouco eu volto para concluir essa palavra que eu tenho certeza que já deve estar mexendo no seu coração. São os avisos de Deus para a sua vida, para a sua igreja. Até já! Tudo vai mudar, mudar pra melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lançar teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Mais uma vez, e tudo vai mudar. Tudo vai mudar, Mudar pra melhor. mudar pra melhor. E tu vais ver. E tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lançar teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. E mesmo quando tudo parece impossível, Mesmo quando tudo parece impossível e tu não vês a solução, e tu não vês a solução, Deus tem um milagre. Deus tem um milagre para ti. Por isso vem, estende a tua mão E tudo vai mudar. tudo vai mudar, mudar pra melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lançar teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Bom, voltamos então, vamos continuar esse assunto tão importante, lembrando que ainda dá tempo de você colocar o seu pedido de oração, quem sabe é uma circunstância, é um problema, daqui a pouquinho nós vamos fazer oração. Eu acredito no poder da oração, da fé, eu acredito que Deus pode e quer libertar pessoas, não importa a distância, eu tenho certeza que Deus pode ouvir a tua oração, se no teu coração tiver essa fé, esse desejo de ser visitado por Deus ainda hoje. Nós estávamos falando a respeito desse livro, que é Apocalipse, né, escrito pelo nosso apóstolo Jorge Tadeu. E na primeira parte nós falamos do estado atual das igrejas. As igrejas fazem o evangelho cor-de-rosa e esquecem de falar dos avisos de Deus. E por causa disso, algumas pessoas andam na iniquidade e nem sabem que é iniquidade. Falamos também dos dois mandamentos mais importantes, que é amar a Deus e amar o próximo. E aí descobrimos que estamos em iniquidade em algumas áreas. A primeira coisa é andar com os inimigos de Deus. Não dá para ser amigo de Deus e andar com os inimigos de Deus. É impossível. Quem é o inimigo de Deus? São aquelas pessoas que não querem nada com Jesus, que não querem nada com a tua igreja, até brincam, falam, gozam de você, porque você vai na igreja e fala do amor de Deus. O segundo ponto de iniquidade que nós falamos é amar a família mais do que amar a Deus.
Quem ama pai, mãe, filho mais do que a mim, diz Jesus, lá em Mateus 10:37, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Então precisamos saber na escala de autoridade da nossa vida quem ocupa o lugar do nosso coração. Muitas pessoas colocaram o neto no lugar de Deus, muitas pessoas colocaram o filho no lugar de Deus, muitas pessoas colocaram o marido no lugar de Deus. Então, sem saber e porque a igreja não explica, essas pessoas estão andando em iniquidade e Deus não tolera esse tipo de coisa, ok? Isso é tão importante. E agora tem mais um ponto aqui muito importante e Deus está muito atento a isso, né? Por exemplo, obrigar o filho a ir na escola e não obrigar o filho a ir na igreja. Uau! Outro dia entrou uma pessoa e falou, ô, seu Antônio, cadê seu filho? Ah, está estudando, ele estuda muito, então hoje ele vai colocar em dia as coisas. Mas, seu Antônio, hoje é dia de Deus, hoje é dia da casa de Deus. Não. Meu filho tem que ir na escola. O seu Antônio obriga o filho a ir na escola. Eu, quando o meu filho ia na escola, eu obrigava o meu filho a fazer as coisas, é claro. Mas no domingo, eu também levava o meu filho à igreja. Em todos os eventos da igreja, eu levava o meu filho à igreja. Por quê? Porque Deus é mais importante que a escola. Deus é mais importante do que todas as outras coisas, porque na minha casa, e tenho certeza que na sua casa também, há uma hierarquia de importância. Primeiro Deus e depois todo o resto. Então, porque eu honro a Deus de todo o meu coração, ponho Deus com toda a força, primeiro mandamento, então Deus visita a minha casa. Deus entra na minha casa porque eu estou cumprindo os 2 principais mandamentos de Deus. Eu quero andar com Deus, eu quero ser amigo de Deus, eu quero que Deus se sinta à vontade na minha casa. Não tem nada escondido nos quartos da minha casa, não tem nada escondido na minha sala. Deus pode entrar na minha sala, no meu quarto, mexer na minha carteira. Deus tem a senha do meu cofre, Deus tem a senha da minha conta bancária. Deus está à vontade na minha casa. Uau! E depois tento fazer a mesma coisa com o meu próximo, ajudar o meu próximo em todas as coisas. Lá no trabalho eu falo do amor de Deus para as pessoas. Por quê? Porque eu quero que Deus fique à vontade comigo. Então, às vezes o pai pensa assim, vou obrigar o meu filho a ir na escola, mas o pai não sabe que a escola está criando o anticristo. Na escola, a escola ensina as coisas contra a vontade de Deus. Não há nenhuma escola que coloque seus filhos no caminho de Deus. Mas na igreja é onde eu sei que Deus vai proteger o meu filho. No caminho de Deus, eu sei que o meu filho vai prosperar, porque ele vai usar o método de Deus e não o método do mundo. Enquanto meu filho estiver debaixo da minha autoridade, enquanto o seu filho estiver debaixo da tua autoridade, meu amado irmão, você tem que obrigá-lo a seguir os mandamentos de Deus. Porque na realidade, e é o que a gente esquece, aquele filho não é meu, aquele filho não é seu, aquele filho é filho de Deus. Então, um dia eu tive que apresentar ao meu filho quem era o verdadeiro pai dele. Olha, filho, eu sou o seu pai, você nasceu aqui nessa casa, mas eu quero dizer para você, o seu verdadeiro pai, aquele que pode suprir todas as tuas necessidades, é o teu Deus. E apliquei e mostrei para ele Jesus Cristo. Então, logo de pequenininho, ele começou a fazer os 2 mandamentos de Deus. E é isso que Deus quer que você faça com seus filhos, porque se você não fizer isso, entramos na iniquidade. E Deus não tolera esse tipo de iniquidade. Deus vai cobrar de você aonde está o seu filho, aonde está o filho que eu te dei. E nessa hora algumas pessoas vão falar, sabe Deus, eu trabalhei tanto, o senhor é testemunha, eu pus ele na melhor faculdade. Eu queria que ele fosse no melhor emprego. E Deus falou, mas você não levou ele na igreja, ele nem me conhece. Então está aqui uma iniquidade que é tremenda. Deus não suporta e nem tolera isso. Outro tipo de iniquidade é você não dar aquilo que Deus deu para você e colocou a serviço de Deus. Por exemplo, nós temos grupos familiares. Nós nos aplicamos, entramos às vezes na igreja com a mão na frente e atrás, e passado um tempo Deus nos prospera. Deus nos dá
o socorro, Deus cura as nossas enfermidades, Deus nos faz prosperar na área financeira, porque aprendemos a nos mover pelo método de Deus, somos dizimistas, ofertantes, e de repente acontecem coisas que você nem podia imaginar. Ganha uma casa, tem carro, mas no domingo essa pessoa vai sozinha para a igreja. O carro tem 5 lugares e ela aparece sozinha na igreja. E a pergunta é, por que eu não usei essa ferramenta maravilhosa para ir buscar os irmãos, ajudar o meu pastor a buscar os irmãos na igreja, nas suas casas e levar para a igreja? Por que eu não dei a minha casa para o pastor para fazer lá um encontro, uma tarde com café, ou um grupo familiar onde eu uma vez por semana, 2 horas, uma quarta-feira, por exemplo, 2 horas eu cedo a minha casa, entrego a chave para Jesus. Jesus, nessa quarta-feira, a partir desse horário, a casa é do Senhor. Eu abro a minha porta e chamo os vizinhos, chamo todas as pessoas que eu conheço. E Deus, porque vê que a gente está tão feliz com Ele, Ele não traz só os vizinhos, Ele traz gente até de outras cidades, até de outros bairros para entrar lá, porque ali vai acontecer algo maravilhoso. Pela palavra de Deus, Deus vai transformar famílias. E eu e você, né, quer ser participante de ver famílias transformadas, de ver pessoas que estavam na droga serem libertas através de um grupo familiar, através das posses que Deus me deu e eu coloquei à disposição de Jesus. Então, uma pessoa que está numa igreja e não consegue entender isso, ele está em iniquidade. As pessoas pensam assim, poxa, eu vou na igreja, está tudo bem comigo, mas eu não estou sendo feliz. Por que eu não estou sendo feliz se eu vou na igreja? É porque ainda há uma certa situação que temos que fazer. Os avisos de Deus não chegaram até o coração desse homem. Ele ainda não sabe que está na iniquidade. Ele ainda anda com os inimigos de Deus. Ele ainda põe a família na frente de Deus. Ele obriga o filho a ir na escola e não traz o filho na igreja. Ele não ajuda a igreja, não ajuda o pastor com os bens que Deus lhe deu. Então, tudo isso é iniquidade. Uau! Outra iniquidade tremenda que a igreja às vezes esquece de informar é ter prazer nas coisas do mundo e não ter prazer nas coisas de Deus. Tem gente que troca o domingo, que é o dia do Senhor, para assistir uma partida de futebol. E não é nem decisão de campeonato. Tem gente que troca a igreja para poder fazer o almoço com seus familiares. Tem gente que ama mais as coisas desse mundo, tem mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Uau! Então, Jesus em Mateus 7, 23 vai dizer assim, ó, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Por exemplo, uma pessoa pega no celular e gasta tempo nas fofoquices do Facebook, gasta tempo vendo outras coisas e tem prazer naquilo. E quando vai estudar a palavra de Deus, não consegue ficar 15 minutos com a Bíblia, não consegue ter 15 minutos de comunhão com Deus. Quando vai na igreja, já fica olhando no relógio, nosso pastor não acaba a reunião, porque essa pessoa está lá, mas não tem prazer nas coisas de Deus. Então, Jesus disse que isso é iniquidade. E para o final, a maior de todas as iniquidades é não amar o próximo. Uau! Mateus 22, 39, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos supor, uma pessoa vai no supermercado, tem aquela fila de gente, e ela olha para aquele pessoal e fala, nossa, quanta gente, nossa, tudo, dá vontade de empurrar todo mundo. Mas uma pessoa que ama o próximo olha para aquilo e fala, meu Deus, como é que eu posso ajudar essas pessoas a encontrarem Jesus? Como é que eu posso levar o evangelho para essas pessoas que estão perdidas, sem Deus no mundo, achando que está tudo bem? Uau! Sabe, aí nós temos que lembrar da história do bom samaritano. Você conhece a história. Diz que um homem foi assaltado, Jesus estava explicando essa parábola, e foi assaltado, recebeu lá uma surra e ficou jogado como morto no canto. Diz que passou
um profeta, um pastor, passou alguém de nível da igreja, olhou e falou, isso não é comigo, deixa eu até atravessar a rua. Diz que passou lá um levita, alguém que tinha responsabilidade da igreja, e também olhou e falou, nossa, isso não é comigo, vou mexer nisso, depois me botam um processo, depois me falam que fui eu que fiz, aquelas coisas todas, né, que eu sei que você nunca pensou. Mas diz que passou lá um samaritano. Samaritano era alguém que não ia na igreja. E diz que pegou aquele homem, levou para uma estalagem, gastou dinheiro com ele, foi viajar e falou, olha, tudo que precisar põe na minha conta, quando eu voltar eu pago. Então, qual é a iniquidade nos tempos atuais? As pessoas pararam de se preocupar com as pessoas. Então, qual é a nossa atitude depois de uma palavra dessa? É nós nos arrependermos e falar para Deus, Deus, eu vou colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Senhor, conta comigo para socorrer as pessoas que estão ao meu derredor. Lá no seu bairro, Deus conta com você para salvar o bairro. Lá naquela rua onde você mora, Deus conta com você para salvar aquelas pessoas que estão ali. Lá no seu condomínio, no seu prédio, Deus conta com você para ser um testemunho vivo que Deus existe, que Deus ama as pessoas. E você, sabendo que o primeiro mandamento é pôr Deus em primeiro lugar, eu vou pôr força para socorrer o meu próximo. Quando eu faço isso, tudo funciona na minha vida. Quando eu faço isso, as minhas orações são respondidas. Quando eu faço isso, eu me torno amigo de Deus. E Deus se torna meu amigo. Não tem coisa mais maravilhosa do que servir a Deus sabendo que Deus é o nosso amigo. Uau! Então, daqui a pouquinho agora nós vamos nos preparar para fazer o altar de oração. Você que colocou o seu pedido de oração, eu quero que você se prepare agora, porque nós vamos agora orar. Se você ainda não escreveu, não conseguiu colocar o seu pedido, não tem problema nenhum. No próximo bloco nós vamos levantar um clamor pela sua vida ou pela vida daqueles que você ama. Então agora é isso. Nós recebemos muitos pedidos e eu sei que a grande maioria que acompanha o programa, às vezes por isso ou por aquilo, não coloca o pedido. Mas aí no seu lugar, na sua casa, quem sabe no hotel, onde você estiver, você pode participar disso. Nós vamos orar e vamos fazer a oração da fé. E eu acredito que Deus é poderoso para mudar a nossa vida. Deus é poderoso para mudar a sua situação. Não sei se você está enfermo, não sei se você está depressivo, eu não sei se você está lutando por uma situação da sua família, se há um processo contra você, lícito ou não ilícito, não importa. Sabe, eu não consigo daqui olhar qual é a necessidade da sua vida, mas Deus daqui consegue ver quais são as necessidades do seu coração. E Ele é poderoso para fazer coisas maravilhosas. Então a primeira coisa que você tem que entender é não limite esse Deus maravilhoso. Mas, bispo, como é que eu vou limitar Deus? Pensando assim, será que agora dá? Será que agora não dá? Não, agora eu vou usar a fé. Eu recebi essa palavra de Deus e eu vou acreditar do fundo do meu coração que quando o bispo orar por mim, a bênção de Deus, a água viva de Deus vai entrar no meu coração. O Espírito Santo de Deus vai entrar em mim como uma semente e vai engolir a morte, a enfermidade, o desespero, a tristeza. Vai socorrer, quem sabe, um parente que está no hospital, quem sabe um filho que sumiu e não dá mais notícias. Tudo isso Deus pode fazer hoje, através dessa simples oração que nós vamos fazer. Então, em reverência a Jesus Cristo, coloque a tua mão no peito, feche teus olhos se for possível. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós trazemos agora diante do teu trono todas essas vidas, famílias, uma mãe que talvez esteja clamando pelo filho, um pai que talvez esteja desempregado, um pai que tem vergonha de voltar para casa porque não está conseguindo sustentar a família.
Quem sabe você que está no hospital e o médico não trouxe boas notícias. Quem sabe você que está desesperado, tem tudo na vida e não consegue ser feliz. Esse é o momento. Pai, em nome de Jesus, eu acredito que Jesus tem poder suficiente para suprir as necessidades desse povo. Porque está escrito que é Ele que perdoa as nossas iniquidades. Olha lá, as nossas iniquidades. Diga assim, Pai querido, hoje eu te peço perdão pelas iniquidades que eu tenho praticado. Eu não sabia, Senhor, me perdoa. E Ele diz, continuando o versículo, que é Ele que cura as nossas enfermidades. Também está escrito que Jesus, lá no céu, já supriu cada uma das nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Diga assim, Pai querido, agora mesmo eu recebo o poder de Deus para a minha vida e tomo posse da minha libertação, tomo posse da minha cura, tomo posse do meu novo emprego, tomo posse da minha libertação, tomo posse da alegria. Pai, em nome de Jesus, de todo o meu coração, eu te agradeço pela visitação que eu recebi hoje através da sua palavra. Que Jesus seja feito inteirinho na minha vida. Enche-me da tua presença agora, Senhor. Fala ao meu coração. E na autoridade que tenho, eu repreendo agora toda obra de bruxaria, toda a maldição lançada contra essas famílias, toda a maldição lançada contra as finanças das famílias. Eu quebro toda a maldição da incredulidade, eu quebro toda a maldição da idolatria, eu quebro toda a maldição da bruxaria. Satanás, em nome de Jesus, dobra os teus joelhos nessas famílias. Eu cubro e invoco o sangue poderoso de Jesus sobre todas essas vidas que pediram oração e que estão nos acompanhando agora em nosso programa. Em nome de Jesus, amém e amém. E o que você vai fazer? Leia a palavra de Deus, continua firme no nosso programa. Vá a uma igreja, corre, vá a uma igreja. E Deus vai ser consigo, em nome de Jesus. E agora, porque estamos felizes, porque sabemos que Deus nos ouviu, vamos adorar esse Deus, vamos cantar louvores agradecendo a Deus de todo o nosso coração. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Somente crer. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível para quem crê. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível para quem crê. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Jesus. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível.
Estamos de volta e vamos falar agora de um assunto mais importante desse programa, que é a salvação. Quando a gente fala de salvação, as pessoas perguntam assim, mas que conversa é essa? Salvação de quê? Fui falar de salvação para o meu chefe, ele falou, ô Garrido, eu tenho o melhor sistema de segurança do mundo, minha casa está guardada. Garrido, eu tenho o melhor sistema, melhor assistência médica que alguém pode ter no mundo. Garrido, meu pai era milionário, eu tenho muito dinheiro em casa. Minha família é maravilhosa. Salvação de quê? Está tudo bem na minha vida. E ele estava pensando que ele vai viver para sempre. Ele não tinha a mínima ideia que ele nasceu numa família que ele não escolheu. E todas essas coisas que nós já falamos hoje. Na cabeça daquele homem, que morava e tinha uma cultura diferente da nossa, a vida dele era isso aqui, e depois acabava, e pronto. Ele não tinha a mínima ideia que eu estava falando da vida futura. Para a gente poder ir para o céu, nós temos que fazer uma passagem pela terra. Deus não vai levantar pessoas para ir direto para o céu, tem que passar aqui por essa terra. E nessa terra, nós temos que andar com Deus e fazer a nossa caminhada com Ele. A nossa vida nessa terra são 2 dias. Mas aquele homem pensava naquilo que ele via, naquilo que ele tocava. Ele não tinha a mínima ideia que ele era um espírito, que tinha uma alma e que morava dentro de um corpo. E aquele corpo ia acabar um dia. E o espírito que nunca morre ia para algum lugar. E a Bíblia diz que só pode ir para 2 lugares. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Então quem decide quem vai para o céu, quem vai para o inferno, não é Deus, somos nós. O meu trabalho naquele momento era dar salvação para aquele homem. Quem sabe você que está nos ouvindo e vendo agora, está na mesma situação. Quem sabe você acredita em Deus, quem sabe você respeita a Deus, quem sabe você tem até respeito pela Bíblia, até lê a Bíblia em casa, mas você nunca recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque a Bíblia diz que só existe um caminho. O homem criou muitos caminhos, mas a Bíblia diz que só existe um caminho, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então agora mesmo aí no seu lugar, se você deseja receber Jesus no seu coração, você pode fazer essa oração comigo. Diga assim, Pai querido, como todo mundo eu não sabia melhor. Perdoa, Senhor, os meus pecados, as minhas iniquidades. Perdoa o meu passado. E agora mesmo, eu recebo e faço de Jesus o meu Senhor e o meu Salvador. Pai amado, escreve meu nome no livro da vida e me faz agora andar com a minha nova família, que é a tua igreja. Uau! Então, se você fez essa oração, escreva para nós, vai ser um prazer receber o seu pedido. Fale com alguém da nossa equipe, e ele vai orientar você o que você tem que fazer depois dessa oração. Bom, primeira coisa, tem uma Bíblia. Baixe lá o aplicativo, comece a ter comunhão com esse Jesus maravilhoso, através dos evangelhos, né? Mateus, Lucas, Marcos, João, comece por aí. E depois procure uma igreja mais próxima da sua casa. Se tiver uma igreja Maná, te convidamos a participar dela. E agora, eu quero me despedir da sua companhia, um prazer estar aí na sua casa, um prazer estar consigo. E nós vamos louvar a Deus enquanto nós nos despedimos. Tchau, tchau a todos vocês. Um bom dia! Tudo vai mudar, mudar pra melhor. E tu vais ver a mão do Senhor.